Como Jesus conhece o nosso perfume, né, gente? Que coisa maravilhosa. Então é isso. Eu quero, nesse momento, agradecer aos irmãos Leila e Kleber, né, que me convidaram, para que a gente possa fazer um estudo sobre uma passagem, né, de mais uma obra maravilhosa que Chico nos deixou. E aí, gratidão, irmão Kleber, né, que nos mandou esse material, porque a gente que tem muito tempo de estrada dentro do Espiritismo, a gente acaba lendo muitas coisas e a gente vai esquecendo, né, de textos maravilhosos que já passaram pela vida da gente e que a gente tem que estar sempre buscando ler de novo, de novo, de novo, de novo, né? Porque a essência divina, a essência de Deus são os exemplos morais dele, que coisa mais maravilhosa mesmo. Então, a passagem que nós vamos trabalhar hoje é Que fazer de especial? É um momento em que Jesus está com os seus discípulos fazendo uma reflexão sobre amar o nosso inimigo. Então, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 5, versículo 47. Nós também vamos encontrar em Lucas, lá no capítulo 6, versículo 27 a 28. E a Emmanuel, ele já começa essa passagem fazendo um chamamento, né? Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Então, aqui ele nos lembra logo que nós somos os sujeitos que esperançamos após a morte. Nós acreditamos no além-túmulo. Nós sabemos que existe vida. Quando esse corpo físico perece, o espírito ele se liberta, né, desse corpo e ele vai caminhar, trilhar novos horizontes. Não vamos questionar aqui como serão esses horizontes, onde serão esses horizontes, mas que ele está livre, né, desse corpo físico para outros desafios, né? Que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. E quando ele fala necessário, ele está falando de nos transformarmos em luz, porque essa é a esperança da gente, que a gente consiga trilhar e caminhar o caminho da luz, que a gente consiga chegar próximo aos espíritos celestiais, né? Que esse corpo físico carnal, ele é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia. Então nós precisamos lembrar que o nosso corpo físico, ele registra as nossas passagens pela vida encarnada e ele vai refletindo nossas aprendizagens acumuladas ao longo da vida, né, que passamos, e a gente não pode esquecer que essa é a nossa versão mais melhorada que temos de todas as encarnações que já passamos. Esse é um momento em que Emmanuel deixa bem claro que nós não podemos nos comportar como os outros irmãos que escolheram outras denominações religiosas para viver, né, a moral do Cristo. Nós escolhemos a ciência, a filosofia e a religião, juntas em harmonia, justificando tudo o que está no nosso entorno, a funcionabilidade do nosso corpo físico, a funcionabilidade do planeta, né, de todos os movimentos, de massas de ar, tudo que está dentro do nosso planeta. Então, nós sabemos, nós acompanhamos, nós estudamos, nós temos recursos para isso, né? E aí, Emmanuel chama a atenção que esse lugar que nós estamos, que é a Terra, ele é um lugar de trabalho e que também vamos passar por muitos desgostos. E aí, esses desgostos, ele tem um objetivo, que é o de educar. Então, se nós temos um objetivo de educar, eu peguei uma passagem do Espírito da Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, onde ele diz o seguinte, isso ele mandou essa mensagem em 1860, quando Kardec estava no processo de escrita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana, e eis que além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, quando o Espírito da Verdade, ele fala com a gente e manda essa mensagem que está lá no Evangelho, ele diz claro que Jesus não vai de forma nenhuma permitir que o mal vença, mas que nós precisamos vencer o nosso próprio mal, que nós precisamos entender que o exemplo de Cristo é o exemplo que vai nos respaldar, que vai nos fortalecer, que vai nos esperançar, né? E aí essa pandemia, ela traz para a gente muitas reflexões. De repente, eu não posso mais ter contato com as pessoas que eu tinha antes. De repente, o meu corpo físico é tomado por algo que eu não enxergo, que eu mesmo carrego, que eu trago comigo, que eu coloco dentro de mim através das minhas mãos e que eu morro. Eu morro com falta de ar, de oxigênio. E aí vale uma reflexão para a gente. É o mundo inteiro. Então, a gente precisa ficar se perguntando, nós estávamos no caminho correto, realmente, para que a própria natureza se manifeste dessa forma, para que a gente possa refletir as nossas próprias ações e condutas no nosso dia a dia, e ao mundo todo. E aí, dentro dessa pandemia, nós vamos enfrentar uma dor enorme. E aí, no livro que Emmanuel continua escrevendo, ele diz que a dor é o estímulo às mais altas realizações. As doenças e tragédias do dia a dia devem nos servir de estímulos às nossas transformações internas, que só depende da nossa autoavaliação e amadurecimento mental, que envolve a moral e a ética, que, por conseguinte, a utilização útil da inteligência. Então, nós colocamos uma partezinha nossa para a gente entender que se eu tenho a inteligência, eu preciso utilizar essa inteligência a meu favor, a favor de quem está no meu entorno. Então, os médicos, enfermeiros e toda a equipe que está de frente nessa pandemia, eles estão criando mecanismos e técnicas que eles não sabiam antes. Eles estão testando coisas que aparentemente eles dominavam, mas que não está funcionando. Ou o que está funcionando, e o que está funcionando está sendo socializado. E olha que interessante, está sendo socializado para o mundo. Antes, qualquer tecnologia de domínio que alguém tivesse, fosse remédio ou um conhecimento específico, o que era feito com isso? Era vendido para quem podia pagar mais. Hoje não. Hoje você precisa socializar para que todas as pessoas ao mesmo tempo comecem a testar também, para ver a eficiência, para ter certeza se realmente encontra-se um caminho de salvar mais vidas. E aí é a utilização, né, da nossa inteligência em prol de fato para a humanidade. Emmanuel nos chama a atenção para a nossa colheita. Ele diz que a colheita futura se verificará de acordo com as sementes de agora. Então, gente, eu não posso deixar de falar, né, do caso de Miguel, né, que morreu ontem no Recife, desencarnou com 5 anos de idade, após ter caído do 9º andar. E a gente fica se perguntando, poxa, uma criança, 5 anos, morreu, você chega na internet hoje, só o que você tem pedras de todos os lados, né? A gente esquece da lição que Jesus nos deu, que não devemos atirar a primeira pedra porque temos tantos problemas, tantas limitações, né? Tantas vaidades, tanto egoísmo, que não poderia jamais. Mas tanto temos inúmeras pedras lançadas à patroa, como também temos
pessoas que falam, né, sobre a questão do negro no Brasil, de como ele é tratado, de como ele é descartável, e a gente fica se pensando, será que é só negro? Não, gente, são todas as pessoas. Todas as pessoas. É claro que dentro de gênero, de classe, você vai ter sim uma perseguição, uma discriminação muito maior, porque a nossa colonização ela foi muito cruel, mas é ser humano. Se nós já tivéssemos nos reeducado para o respeito, poderia ser preto, branco, amarelo, cor de abóbora, qualquer cor, qualquer sujeito. Jamais, em sã consciência, uma pessoa que respeita a outra colocaria uma criança de 5 anos de idade dentro de um elevador para subir ou para descer, ou o que quer que seja, sozinho. De forma nenhuma você iria tratar uma pessoa que já está imobilizada, que você está com o joelho no pescoço em cima, que é aquele outro problema que teve lá nos Estados Unidos, que não é só um de lá, porque nós tivemos aqui também. Há pouco tempo nós tivemos um menino que foi morto lá na porta do Extra, por conta de um segurança, né, que o enforcou. Então, nós fizemos o que com isso? Era assim que a gente estava se comportando. E pelo jeito a gente não está mudando muito, não. A gente ainda vai ter que sofrer muito, passarmos por muitas dores. Hoje, quando eu li o depoimento da mãe, que ela dizia assim, ó, só sinto uma dor muito forte no meu peito. Meu coração está sangrando pela perda da minha vida, do amor da minha vida. Eu deixava faltar para mim, mas para ele não deixava faltar nada. Tinha planos para o futuro dele. Infelizmente, os planos para o futuro do meu filho foram interrompidos. Quem diz é Mirtz, a mãe dele. E a gente fica pensando, quantos planos nós fazemos, não só para os nossos filhos, mas para as nossas vidas. A gente sai do plano espiritual com tantas coisas a serem realizadas. Quando a gente chega aqui, a gente esquece. A gente não chega perto nem da metade dessa nossa lista de coisas e de compromissos que nós deixamos lá. Não cabe a nós nem apontarmos e nem condenarmos. Cabe a nós refletirmos dentro dessas lições para que isso não mais aconteça e para que também a gente compreenda quem estamos sendo nós dentro desse processo. Porque esses exemplos que acontecem são para resgate daquele trio, nós sabemos disso. Sabemos que isso acontece. Por quê? Porque nós temos dívidas sociais muito grandes e que ainda fazemos de conta que não temos. Nos comportamos de forma muito agressiva, hostil, de forma desordeira. E não é porque, mas nós somos os sujeitos do amor, nós somos o país que mais tem religião, nós somos o país que é mais tranquilo, mais pacífico. Mas a gente está vendo aí que não é bem assim. Nós temos muitos espíritos que reencarnaram para tentar, de fato, aprender esse amor, essa coisa boa, né, que é respeitar o outro, que é cuidar do outro, que é ser caridoso, mas que não aprendeu ainda. Não aprendeu porque está dentro de religiões se comportando de forma cega. Eu vou dar um exemplo que aconteceu também essa semana. Um grupo de religiosos de um determinado grupo pegou várias máscaras, foram para o meio da rua e fizeram uma fogueira em nome de Deus que eles estavam libertos. Agora, de que estado? Da região norte, gente. Do estado que mais está sofrendo com a Covid. Do estado onde o governador chegou a chorar em público. Que aquilo diz, poxa, que triste. Porque um exemplo, né, de sujeito que está no lugar, que tem sensibilidade, que consegue sofrer, né, com as mortes do seu estado, com as pessoas do seu estado. Hoje a nossa luta é para nos mantermos vivos o tempo inteiro.
encarnados. E a gente fica se perguntando, como é que a gente tem feito isso mesmo? Aqui, eu moro perto do mercado produtor, eu tenho me preocupado muito. O mercado produtor não para um minuto, é muita gente de vários lugares e as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso. E a gente fica assim, poxa, será mesmo que é uma invenção? Será mesmo que essas pessoas não estão morrendo? Mas elas estão. Elas estão morrendo e tem mais um detalhe dentro dessa dor que nos chama a atenção, Emmanuel, que nós vamos passar, já passamos, vamos passar ainda, temos muito que passar ainda. Eu não posso viver o luto da minha perda. Nós tivemos 2 familiares em São Paulo que na cabeça da gente é como se eles se mantivessem ainda vivos, encarnados, quero dizer, porque nós não vimos caixão, nós não acompanhamos velório, só pôde ir um carro, uma única pessoa, acompanhando o carro que levava o caixão dos 2, porque foi o pai e a filha, e nós não podemos nos ver, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos chorar, né? A viuvez, a morte das pessoas com que a gente convivia, com que a gente tinha lembranças de sorriso, né, de olhares, de alegrias, de trocas, a gente não tem. Então nós temos dores no corpo físico que eles também são, né, espirituais, né, que eles estão dentro da gente, estão no nosso íntimo. Então, quem já passou já está tendo uma ideia, né, dessas dores, já passou pela dor, vive hoje a angústia de passar por mais dores no futuro e as incertezas. Então a gente precisa ter muita crença na nossa fé, na fé da reencarnação, na fé da vida após a morte, porque é fato, né? Que justificativa teríamos? Que justiça seria essa, né? E aí Emmanuel chama a atenção da gente, mais à frente um pouquinho, onde ele fala que essas oportunidades de trabalho, né, no presente, são bênçãos, né, dos poderes divinos. Então, tudo que nós passamos aqui, o esforço que fazemos, as dores que passamos, são oportunidades, né, que a espiritualidade nos dá para que a gente possa seguir de forma mais consciente, né, do lugar que ocupamos, onde estamos e quem somos, né? Que ninguém se acha na crosta desse planeta em exceção de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Então, é interessante que quando a gente recebe uma carta psicografada, muitas vezes as primeiras mensagens que chegam é: vocês não estão a passeio na Terra. É o primeiro lembrete, ou seja, o primeiro puxão de orelha na gente. Nós não estamos a passeio na Terra. Nós estamos em missão, nós estamos em provação, nós estamos aqui em momento de dores para que possamos merecer, sermos merecedores de um momento de libertação, de vaidades, né? Do egoísmo, de um tanto de coisas que ainda trazemos das encarnações anteriores e que ainda, né, vamos ter ainda bem mais encarnações para que a gente possa galgar essa luz eterna, né, essa luz divinal, né, encontrar com entes que estão ao nosso lado, que já evoluíram e que nos trazem sempre tanta paz de espírito, tanto amor, tanta ternura. E aí é onde vem a justiça, né? Emmanuel lembra pra gente que a justiça não é ilusão e que a verdade surpreenderá todos nós um dia. Um dia, né? Nós não sabemos que dia vai ser ou quando vai ser, mas que nesse momento que nós estamos passando agora, nós estamos vendo o quanto somos frágeis, o quanto não conseguimos dar conta de um tanto de coisas. Eu sou professora há 20 anos e parece que tudo que
Já falei, já tentei fazer com que as pessoas entendessem e compreendessem, ainda foi muito pouco, porque até mesmo dentro de casa você não consegue fazer com que todo mundo compreenda o que você de fato acredita, de fato deseja para o outro, e cada um vai seguindo o seu próprio caminho. Agora nós tivemos conflitos que aparentemente a gente iria dar conta, mas a gente não está dando conta. Nós temos conflitos familiares que o seu coração não se abre para você compreender. E aí cabe aquele exercício do respirar, né, de voltar para os ensinamentos de Cristo, de sentir a mão dele sobre a nossa cabeça e dizer: Senhor, me ajuda nesse momento, eu preciso da tua paz, eu preciso da tua luz, eu preciso da fé, né, da crença nessa justiça lá na frente, para que a gente possa aceitar determinadas condutas e posturas que estão no nosso entorno. Então, que a existência na esfera física abençoada, oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos sim conseguir atuar em determinados setores, nós vamos conseguir palavras essenciais, nós vamos conseguir pensamentos positivos, mas isso é um trabalho. Nós não podemos acreditar que o mal jamais vai sobrepor sobre a esperança, sobre a paz, sobre a felicidade, sobre as alegrias que precisamos ter para continuarmos vivendo, seja encarnados ou desencarnados, porque essa centelha, né, de mal, do mal, ela vem com a gente. E aí, quando nós fizemos o estudo dessa passagem, nós, né, na face a face, né, como diz em um determinado momento na Bíblia, nos evangelhos todos, né, traduzidos, do face a face, a gente vai estar face a face conosco mesmo, com todas as nossas mazelas. Emmanuel fala sobre, em mais um livro, uma questão que eu acabei indo lá buscar, né, que está no livro Caminho, né, Verdade e Vida, onde ele traz para a gente o mundo e o mal. Por que o mundo e o mal? Porque Jesus, lá em João, no capítulo 17, no versículo 15, ele diz: Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então, em nenhum momento, Jesus quer que a gente desencarne sem, de fato, ter resgatado, nem que seja 50% dessa nossa listinha que nós trouxemos lá do plano espiritual. Não é isso que ele quer, né? Ele pede que a gente consiga se libertar, se livrar desse mal. E aí Emmanuel traz nessa passagem do livro o seguinte: nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas que se preocupam com a ideia da morte. Todo mundo chega preocupado nos centros: eu vou morrer, ou alguém morreu e eu estou aqui, desesperado. E quando ele fala de centros religiosos, ele não está falando só de centro espírita, ele está falando de todas as religiões. Então, muita gente vai para um determinado ambiente acreditando que se eu me transformei porque eu estou frequentando, e aí meu lugar lá no céu vai estar garantido, e essas coisas todas que a gente vê por aí. Mas muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. Então, olha a chamada que Emmanuel traz para a gente. Se nós não nos esforçarmos, não adianta. Você pode ir para onde for, você pode pular de religião em religião, você pode ir para qualquer canto. Você não vai estar preparado para se libertar desse mal que está dentro
de você e para fazer com que as suas ações bondosas consigam lhe transformar em luz, consiga fazer com que você seja uma pessoa do bem, o homem do bem, como também está lá no Evangelho, né? Então a gente precisa começar a entender que esse esforço, quem tem que fazer somos nós. Vamos lembrar da essência da música, né? Deus, Jesus, os espíritos protetores, os espíritos que nos acompanham, conhecem o caminho que a gente trilhou, conhecem a nossa essência, conhecem quem somos. Então, nós não podemos nos esconder durante muito tempo. A gente até pode, e certa feita eu li um livro que contava justamente isso, né, de um espírito que tentou se esconder o máximo possível para poder tentar fugir, né, dos problemas que tinha enfrentado enquanto encarnado. Mas chegou um momento que não dava mais para criar disfarces no seu corpo espiritual. Chegou o momento de encarar a luz, chegou o momento de encarar, né, suas próprias limitações e dificuldades, sem culpar o outro, sem acreditar que o tempo inteiro você tem alguém que é culpado pelas coisas que você não conseguiu vencer. Ah, eu sou infeliz porque meu casamento não deu certo, porque o meu ex-marido isso. Ah, meu filho não consegue me compreender, eu não consigo compreender o meu filho. Não, cada um segundo as suas obras. Então, cada um vai trilhando, vai criando a sua própria história, construindo o seu livro ao longo da sua vida. E aí, tem aqueles mais corajosos que vão relendo os seus livros, as suas páginas, e vão transformando aquelas páginas em páginas novas. Tem alguns que preferem só passar as páginas e ir caminhando e criando outras coisas sem olhar muito para trás, mas que mais cedo ou mais tarde, quando você chegar lá no final do seu livro, você vai ter que voltar para poder rever essas suas histórias. É igual quando a gente está construindo determinados textos científicos. A gente tem muita coisa para estudar, muita coisa para ler, mas são coisas que aparentemente você acreditava que eram suas, mas que não são. Alguém já trilhou esse caminho, alguém já passou por lá, e ele já deve lhe servir de referência para que você dê um caminhar mais alto, subir um outro degrau. Então, dentro desse esforço próprio, Emmanuel, ele fala dessa necessidade que nós temos de orar ao Pai, né? Jesus rogou para que não fôssemos retirados do mundo, e sim libertos do mal. E aí eu fui lá na questão do Livro dos Espíritos, 630, onde a pergunta é a seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? A resposta: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Eu lembro um determinado debate que a gente fala muito que nós espíritas, nós somos maniqueístas. Ou seja, ou é o mal ou é o bem o tempo inteiro. E não pode ser assim, né? Nós não podemos ser vistos dessa maneira. Nós compreendemos que esse mal existe, mas que a nossa essência, ela é bondosa. E que nós vamos estar nessa luta, por quê? Porque é uma luta justa. É uma luta justa no sentido de nos trazer um conforto que nos traz paz, que nos traz esperança, que nos faz sujeitos com algo que eu percebo que a gente precisa desenvolver ainda mais, que é a fé. A fé é algo lindo, que só pertence a cada um. Então a gente precisa ter muita fé para resolvermos não determinadas questões materiais, mas a fé que nos anime, que faça com que a gente tenha bom ânimo, a fé que faça com que a gente consiga se desvencilhar de determinados desafios, porque já estamos, não precisamos mais passar
por aquela programação. Se a gente pode evitar essa programação com o desenvolvimento da nossa fé, por que não fazer isso? A gente já tem consciência, a gente já precisa buscar esse conhecimento que nos fortaleça. Então, o mal, né, não é essencialmente do mundo. E os espíritos já nos ensinaram isso, né? Mas das criaturas que o habitam. Gente, o planeta Terra é um planeta lindo, é um planeta maravilhoso, é um planeta que traz para a gente, na sua essência, né, a Terra em si, ela nos traz a água para manter o nosso corpo vivo, o solo que nos traz as plantas, tanto para a nossa alimentação, quanto para os óleos essenciais que vão nos servir de remédio, né? Seja de laboratório, seja do chá que a gente faz em casa, mas enfim, os animais. Os animais, eles têm uma capacidade, né, de nos chamar a atenção para a sua beleza, para a sua imponência, para a sua importância, né, que nos faz desenvolver um amor incondicional. Olha que coisa interessante. Geralmente as pessoas que têm bicho em casa, tem um gato, tem um cachorro, tem um papagaio, um periquito e por aí vai. A gente conversa com esses animais como se a gente estivesse conversando com o filho, com o irmão. É interessante que os nossos animais domésticos, eles têm nomes, né? A gente dá banho, a gente cuida, a gente quer que ele, de alguma forma, se transforme, né, nessa uma outra pessoa, quando eles não são. Mas é um amor que você desenvolve por ele, é um carinho especial, é algo que está dentro da nossa essência, é um essencial. Então a natureza, gente, a natureza ela é fantástica. A natureza ela está o tempo inteiro ao nosso lado, nos auxiliando para que a gente possa viver melhor nesse planeta. E a gente esqueceu de ir valorizando, né? Por quê? Porque esse enfrentamento que a gente tem com relação a esse mal, né? Essa centelha, essa coisa que está dentro da gente, ela nos desafia constantemente. E aí, lá no Evangelho, a gente tem uma passagem, né, na verdade, um esclarecimento do espírito Miramax, e aí ele fala assim: se as leis universais estão escritas na consciência de cada criatura, mesmo as que se encontram escondidas pelo véu da carne, pelo esforço da criatura, passam a povoar a sua mente, deixando as lembranças mais visíveis que se possa pensar. Deus é bondade, é amor, e não iria deixar seus filhos sofrerem as consequências dos erros sem conhecimento da verdade. Todos os que estão encarnados têm conhecimento do bem e do mal, uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, os reconhecem. Então, esse esclarecimento é para que a gente compreenda que nós, em momento nenhum, estamos sós e que a gente não pode dizer de forma nenhuma que desconhece as coisas. A gente tem que lembrar lá da primeira passagem, onde Emmanuel já chama a atenção para a gente. Nós somos espíritas. Nós temos as revelações. Então, nós não podemos nos comportarmos como se fôssemos pessoas, sujeitos amorais, antiéticos, que aceitássemos ouvir determinadas condutas e comportamentos calados, como se a gente não tivesse esclarecimento para aquela situação, para aquele cenário. Eu posso não ser ouvida, mas eu não posso me calar para determinadas condutas. E a gente tem um exemplo aí bem difícil de ser falado, porque nós vimos muitos religiosos, inclusive espíritas, aceitando a história da arminha, né? Fosse para determinadas criaturas de determinados partidos ou não, mas nós aceitamos. Então, a gente não pode se calar perante a isso, porque isso não é moralmente correto e nem é ético. E aí, a gente tem que fazer essa autocrítica, essa autorreflexão, né? Que nós precisamos realmente tirar essa centelhazinha do mal que está dentro da gente,
porque ela está aí sim. Eu não estou preocupado se eu tiro uma planta e jogo fora. E eu preciso me preocupar porque essa planta, ela pertence ao universo. Ela pertence a Deus, ela não pertence a mim. Hoje eu peço licença a uma flor quando eu vou tirar para enfeitar a minha casa. Por quê? Porque ela é vida. E eu digo, olha, eu gostaria de não tirar você. Inclusive eu estou me trabalhando nisso. Porque eu gosto muito de flores no meu ambiente. Então eu estou enchendo a minha casa de plantas no jardim. Já que tirá-la para colocar num jarro é tirar a sua vida também, é tirar a sua essência. Então a gente precisa começar a rever as nossas condutas de coisas que são aparentemente mínimas, mas que são muito importantes. Nós ainda somos carnívoros. Então a gente também tem que pedir licença a essa carne para comer, porque ali era um ser vivo que sofreu para morrer, para estar na nossa mesa. A gente tem que pensar nessas coisas, porque se queremos de fato galgar a essência da luz, a gente precisa se desvencilhar dessa matéria que ainda nos consome, que ainda nos exige do nosso corpo físico muitos comportamentos que são realmente questionáveis. Então, vamos lembrar que a lama, né, ela brota, ela consegue tirar dela, a natureza consegue tirar dela lírios delicados, aromáticos, né? A natureza, ela é maternal. Né? Manuel chama atenção para isso. Eu achei isso tão lindo, né? A natureza, ela é maternal. É um repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias, que necessitamos visualizar e valorizar. E aí eu coloco meu pensamento, né? A pandemia tem trazido à tona muitas reflexões, né? Esquecidas quando nós nos encarnamos, que é valorar todos os habitantes da Terra. Por incrível que pareça, nós somos uma espécie que mata a nossa própria espécie. Homo sapiens sapiens que mata Homo sapiens sapiens. O Homo tem esquecido que nós vivemos em sociedade para nos respeitar, nos criarmos na bondade, nos criarmos no amor, na caridade. E a gente não está conseguindo. A gente está matando um ao outro o tempo todo. Muitas situações que estão acontecendo agora. Quantos companheiros estão matando as suas companheiras? Seja psicologicamente, seja fisicamente. Eu escutei um relato ontem de uma companheira que faz um acompanhamento às mulheres que são agredidas fisicamente e ela nos relatou, né, claro, sem dizer quem era, mas que uma mulher, tinha sido machucada pelo seu companheiro, que todo mundo tinha visto dentro do condomínio que eles moram, né? Inclusive perdeu uma parte do cabelo e ninguém fez nada por ela. Ninguém a ajudou. Porque nós fomos criados com aquela ideia de que entre marido e mulher, ninguém bota a colher, bota sim, porque ele é um ser humano que está sofrendo. E independente dela ter que passar por esse sofrimento para ela aprender, nós precisamos nos sensibilizar e dizer, olha, quando você tiver coragem, a gente está dando a mão aqui, ó. A gente está aqui para te apoiar, para te ajudar. Então, nós perdemos essa relação afetiva com o outro, nós perdemos a nossa essência de ser humano, né, com o outro, e que a gente agora vai ter que resgatar de qualquer maneira. Nós não podemos achar justiça nem humana em cenários como esse. Nós não podemos achar justiça humana em ver um outro tirando a vida. Ah, mas ele me machucou, mas ele é um trombadinha, mas ele é um de menor que já nasceu lá na favela e é aviãozinho, então
é só um problema a menos. Porque nós espíritas sabemos que ele não é um problema a menos. Ele é um problema a mais. E livre do corpo físico. Ou seja, para ele engrossar, né, os grupos que vivem da mazela alheia, é muito mais fácil, porque ele já está livre do corpo físico. Então, se ele tinha a centelha do mal, aí é que essa centelha do mal vai aflorar ainda mais nele, para que ele vá junto com esses grupos, infelizmente, da maldade que ainda existe no plano espiritual, se fortaleça ainda mais, com a ignorância. Eu ouvi Raul hoje, Raul Teixeira, eu não sei se vocês conhecem ele, é um negro dos olhos azuis, um espírita tem muito tempo, ele é maravilhoso. Raul estava falando justamente que o mal da humanidade, o mal do planeta Terra, é a ignorância. Se você olha para um lado, você vê gente ignorante, se olha para o outro, ignorância, vai para o outro, ignorância. E nós que somos da educação, gente, vocês não têm ideia do peso que é essa ignorância. Porque o nosso trabalho é um trabalho sem fim, inconstante, desafiador, dentro dos nossos próprios grupos, porque também temos colegas professores ignorantes. Então a gente está sempre nessa luta árdua e diária para com o nosso companheiro, nosso semelhante. Então, de nada vale partirmos desse nosso planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Essa é a mensagem de Emmanuel. E aí, em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Então a gente precisa se libertar, minha gente, dessas moléstias incuráveis, por favor, né? Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então tem um monte de gente que diz, agora eu vou mudar de casa, vou mudar de vida, porque a minha vida vai ficar melhor se eu for para outro lugar, se eu ganhar na Mega e por aí vai. Não, as suas mazelas continuam com você se você não conseguir se libertar. Então, faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, olha que mensagem maravilhosa. E aí, por fim, eu quero trazer para a gente a reflexão, né? Que fazer de especial? E aí eu trago 2 exemplos para a gente finalizar nessa nossa reflexão, que diz o seguinte: em entrevista, né, Chico Xavier ele fez a seguinte afirmativa com relação a Emmanuel. Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Então aqui temos 2 espíritos, né, de fato, Chico e Emmanuel, que respondem à questão de Jesus, que fazer de especial. E eles fazem, fizeram e continuam fazendo, encarnados e desencarnados, porque muitas histórias entre eles já foram ditas, mas que são espíritos iluminados, são espíritos que já fizeram muito e que continuam fazendo para que a gente possa se libertar dessas nossas mazelas, desses nossos comportamentos impróprios. Então, assim, gente, que a paz do Divino Mestre possa estar conosco sempre e que a gente possa ser protegido nos nossos lares, que a gente possa ser protegido dessa Covid, que a gente possa se amar mais, que a gente possa compreender um ao outro mais, que a gente possa tirar do nosso coração todas as angústias, todas as tristezas, todas as dores que nos envolvem. Nesse momento eu quero pedir pela família, né, lá em Recife, tanto do menino que desencarnou, da mãe Mirtz, quanto da sua patroa,
né, que vai agora começar um trilhar de dores que ela nem imaginou que um dia pudesse passar por conta da imprudência. Que Jesus nos cuide, nos guarde e continue nos amando sempre.